Sabias que a história da humanidade está cheia de mistérios que parecem saídos de um romance de ficção científica? Ao longo dos séculos, arqueólogos e cientistas descobriram uma série de enigmas pré-históricos que desafiam tudo o que acreditamos saber sobre nossos antepassados. Como é possível que objetos e restos humanos tão antigos não se encaixem em nossa compreensão atual? Esses mistérios não apenas nos intrigam, mas também nos levam a questionar a linha do tempo da história humana. Imagine um crânio encontrado em Broken Hill, que apresenta características que não se parecem com as de nenhum Homo sapiens, nem com as dos Neandertais. O que isso significa para nossa compreensão da evolução? É um lembrete de que há capítulos na história que ainda não deciframos. Mas isso não é tudo. Você sabia que existe um martelo incrustado em rocha de arenito que parece ser mais antigo que a existência do ser humano? Essa descoberta, conhecida como o martelo de King Goody, levanta questões sobre a tecnologia de nossos antepassados e sua relação com o ambiente. As pegadas de Paluxy, no Texas, são outro exemplo fascinante. Essas marcas na rocha parecem misturar pegadas humanas e de dinossauros. É possível que nossos ancestrais tenham compartilhado o planeta com essas criaturas gigantes? Os cientistas ainda não chegaram a um consenso. E o debate continua. No Peru, os petroglifos de Toro Muerto apresentam figuras esculpidas que representam seres híbridos, impossíveis de classificar. O que tentaram comunicar aqueles que deixaram essas marcas na rocha? A arte rupestre de Sulawesi remonta a tempos tão antigos que reescreve a história da arte humana. Como é que essas pinturas, criadas com técnicas tão avançadas, chegaram a existir em uma época em que a humanidade mal começava a se desenvolver? E no deserto de Tassili, as pinturas rupestres de seres com capacetes e formas que parecem trajes espaciais nos levam a nos perguntar se nossos antepassados tiveram algum tipo de contato com civilizações avançadas. As cavernas de Taios, no Equador, revelam um labirinto subterrâneo cheio de esculturas que parecem ser obra de uma civilização perdida. Que segredos guardam essas cavernas? No deserto africano, os círculos de Namibe são formações que desconcertaram os pesquisadores durante anos. Por que foram criados e qual era seu propósito? Na Austrália, o crânio do Lago Mungo apresenta DNA que não coincide com nenhuma linha genética moderna. Poderia ser a evidência de uma espécie humana desconhecida? Enquanto isso, no Arizona, os restos da floresta petrificada parecem desafiar o próprio tempo, conservando sua estrutura original apesar de terem passado milhões de anos. O homem-dragão, um crânio encontrado na China, acrescenta mais perguntas à lista. Poderia pertencer a um ramo humano que ainda não descobrimos? E o que dizer do fóssil da mão de Malakite, com uma impressão humana perfeita em uma camada geológica de mais de 100 milhões de anos? Como é possível que algo assim exista? As pedras de Blombos, com padrões geométricos que datam de 75 mil anos, são complexas demais para sua época. E os túneis europeus, escavados há mais de 10 mil anos, são um lembrete de que nossas civilizações antigas eram mais avançadas do que pensamos. Os discos de Dropa, que narram a chegada de seres do céu, e as esferas metálicas de Klerksdorp, encontradas em formações geológicas de bilhões de anos, são apenas algumas das descobertas que alimentam a curiosidade e a especulação. O crânio de Cochrane, coberto com uma estranha camada de platina, e a figura de Acâmbaro, que mostra dinossauros e humanos convivendo, são exemplos de como a história pode estar repleta de surpresas. À medida que exploramos esses mistérios pré-históricos, percebemos que nossa compreensão da história está longe de ser completa. Cada descoberta nos convida a continuar questionando e aprendendo, lembrando-nos de que o passado está cheio de enigmas que ainda aguardam para ser resolvidos. Que outros segredos o tempo nos revelará? A história da humanidade é, sem dúvida, um caminho cheio de surpresas e mistérios fascinantes. O crânio de Broken Hill é uma descoberta que tem desconcertado cientistas e arqueólogos desde seu descobrimento. Este fóssil humano, encontrado em 1932 na Zâmbia, apresenta características que não se alinham com o que conhecemos sobre Homo sapiens nem com os Neandertais. O que isso poderia significar para nossa compreensão da evolução humana? Este crânio, que data de aproximadamente 300 mil anos, contém traços únicos que nos levam a questionar se realmente conhecemos a história completa de nossa espécie. Ao observar o crânio, podem-se notar traços morfológicos que parecem pertencer a um elo perdido em nossa linha evolutiva. É possível que existissem outros humanos que não se encaixam nas categorias que estabelecemos? À medida que os especialistas estudam o crânio de Broken Hill, eles enfrentam um dilema.
Poderia este fóssil ser uma pista para um grupo humano que ficou à sombra da história? As teorias sobre sua origem proliferaram. Desde a ideia de que representa uma espécie separada até a hipótese de que poderia ser um híbrido entre diferentes grupos humanos. A controvérsia não termina aí. Ao longo dos anos, vários estudos tentaram classificar este crânio, mas a falta de consenso deixou muitos pesquisadores frustrados. Como é possível que um único fóssil possa desafiar tanto nossas percepções? A discussão sobre o crânio de Broken Hill não apenas nos oferece uma janela para nossa história, mas também para a complexidade da evolução humana. Cada nova descoberta neste campo pode reescrever o que pensávamos saber, e o crânio de Broken Hill é uma prova disso. Os restos têm sido objeto de análises de DNA nos últimos anos, o que gerou ainda mais perguntas. Poderia este crânio conter informações genéticas que revelem segredos sobre a migração e a adaptação dos humanos primitivos? Os dados obtidos até agora sugerem que este fóssil poderia estar mais relacionado a um grupo de hominídeos que habitou na África. Mas será suficiente para fechar o caso ou abrirá mais interrogações sobre nossos ancestrais? A singularidade do crânio de Broken Hill também despertou o interesse dos aficionados por mistérios da história. O que este fóssil nos diz sobre a diversidade genética que existia na pré-história? Alguns pesquisadores sugerem que, se for assim, a história da humanidade é muito mais rica e complexa do que imaginamos. A possibilidade de que tenha existido uma variedade de humanos coexistindo no mesmo período desafia a narrativa tradicional que nos foi ensinada. Imagine por um momento o que significaria encontrar mais fósseis como o de Broken Hill. Isso poderia mudar a maneira como entendemos nossas raízes? O interesse por este crânio não se limita à paleontologia, mas também capturou a atenção de filósofos e teólogos que refletem sobre o que significa ser humano. Se há mais de uma linha evolutiva, que implicações isso teria para nossa identidade? Além disso, o crânio de Broken Hill está no centro de debates sobre a migração humana. Há quem acredite que este crânio poderia ser evidência da existência de grupos humanos que se aventuraram além do que se pensava. Que outros segredos poderiam estar escondidos nos registros fósseis que ainda não descobrimos? Enquanto continuamos explorando, os mistérios se multiplicam. As investigações sobre o crânio impulsionaram a tecnologia moderna, permitindo que os cientistas realizem análises de imagem avançadas e estudos de ressonância magnética. Estamos à beira de descobrir algo que poderia mudar tudo o que conhecemos sobre nossa história. À medida que novas técnicas se desenvolvem, a possibilidade de entender melhor nossos ancestrais se torna mais tangível. No entanto, a incerteza persiste. Cada resposta parece gerar novas perguntas. Cientistas de diversas disciplinas se uniram neste esforço para desvendar o mistério do crânio de Broken Hill. Desde antropólogos até geneticistas, todos estão buscando as peças do quebra-cabeça. O que acontecerá quando finalmente conseguirmos decifrar este enigma? A história da humanidade é um relato em constante evolução. E o crânio de Broken Hill é apenas um dos muitos elementos que poderiam nos ajudar a entender melhor quem somos. Este crânio não apenas desafia nossas noções sobre a evolução, mas também levanta a questão de como o conhecimento foi transmitido ao longo do tempo. Se há mais de uma espécie humana, como elas se influenciaram mutuamente? As interações entre diferentes grupos poderiam ter moldado nossas culturas e sociedades de maneiras que ainda não compreendemos completamente. À medida que os cientistas continuam investigando, o crânio de Broken Hill se torna um símbolo da busca pela verdade sobre nossas origens. Cada nova peça de informação descoberta nos aproxima um pouco mais da resposta, mas também nos lembra do quanto ainda temos a aprender. Estamos preparados para enfrentar o que pode ser revelado? A história da humanidade é uma jornada cheia de reviravoltas inesperadas, e o crânio de Broken Hill é apenas um capítulo em um relato mais amplo que continua se desenrolando. A história deste fóssil não é apenas sobre o passado, mas também nos convida a refletir sobre o futuro da pesquisa neste campo. Que novas tecnologias emergirão e como mudarão nossa forma de entender a história? A curiosidade humana tem sido o motor por trás de muitas descobertas, e o crânio de Broken Hill é um lembrete de que, às vezes, a verdade pode ser mais estranha do que a ficção. Assim, o crânio de Broken Hill permanece como um enigma fascinante. Um lembrete de que a história da humanidade está cheia de surpresas. Cada nova descoberta nos brinda a oportunidade de explorar e questionar o que acreditamos saber. Que outros segredos a pré-história nos reserva?
A busca por respostas continua, e a cada passo que damos, nos aproximamos um pouco mais de entender a complexidade de nossa existência. Em um canto esquecido da história, encontra-se um objeto que desafiou as noções mais básicas sobre o desenvolvimento da humanidade. Falamos do martelo de King Goody, um artefato que alguns consideram uma simples descoberta, enquanto outros o veem como uma janela para um passado muito mais complexo. O que faz com que este martelo seja tão especial? A resposta está em seu surpreendente contexto geológico. Este martelo foi descoberto em um bloco de rocha de arenito que se estima ter mais de 100 milhões de anos. Mas, como é possível que um objeto humano esteja incrustado em uma rocha tão antiga? Os céticos se apressam em afirmar que se trata de uma simples ilusão ou um erro de interpretação. No entanto, os defensores da descoberta argumentam que este achado levanta perguntas inquietantes. Poderia ter existido uma civilização avançada muito antes do que pensamos? Como se explica este artefato em uma época em que se acreditava que os humanos modernos ainda não existiam? Este martelo, por si só, convida a questionar a linha do tempo de nossa própria história. Alguns pesquisadores levaram esse mistério ainda mais longe. Ao examinar o martelo de King Goody, descobriram que seu design e construção são surpreendentemente avançados. A técnica utilizada para fabricar o martelo sugere que seus criadores tinham um conhecimento sofisticado de metalurgia. Mas, como poderia existir tal conhecimento em um tempo em que se acreditava que os humanos mal começavam a usar ferramentas de pedra? Estaríamos diante de um caso de tecnologia perdida ou talvez de uma civilização que nunca foi reconhecida. Esse enigma gerou inúmeras teorias, algumas das quais beiram o fantástico. Alguns entusiastas do desconhecido sugerem que o martelo poderia ser evidência de visitas de seres de outros mundos, enquanto outros consideram que se trata de um vestígio de uma civilização esquecida e altamente avançada. Mas, é possível que tudo isso seja apenas uma lenda? Ou há algo mais nesta história que ainda não desenterramos? O que torna o martelo de King Goody particularmente intrigante é sua capacidade de suscitar debate. Ao longo dos anos, foram realizados numerosos testes e análises sobre o artefato. No entanto, os resultados têm sido contraditórios. Alguns cientistas afirmam que o martelo é autêntico e que sua datação está correta, enquanto outros sustentam que tudo é uma farsa, uma piada de mau gosto. Quem está certo? Poderia ser possível que a verdade seja ainda mais estranha do que a ficção? Imagine por um momento que o martelo foi utilizado por uma civilização que existiu antes da história que conhecemos. Que tipo de vida levariam? Que conhecimentos e habilidades teriam desenvolvido? Nesse sentido, o martelo de King Goody se torna não apenas um objeto de curiosidade, mas um símbolo do que poderia ter sido perdido com o passar do tempo. Cada vez que se discute sua existência, surgem mais perguntas do que respostas. À medida que continuamos explorando o mistério deste artefato, é importante refletir sobre a forma como nossa compreensão da história tem sido limitada pelo que acreditamos saber. O martelo de King Goody nos lembra que há muito mais a descobrir no passado. Quantos outros objetos, talvez ainda enterrados, poderiam estar esperando para serem encontrados e contar sua própria história? A possibilidade de que a história seja reescrita é tanto emocionante quanto aterradora. As implicações do martelo também nos levam a questionar como interpretamos os achados arqueológicos. Se um objeto tão simples como um martelo pode gerar tanto debate, o que acontece com outros artefatos que consideramos definitivos em nossa compreensão do passado? Esse enigma nos convida a ser mais críticos e abertos a novas ideias. Estamos preparados para desafiar nossas crenças e considerar que o passado pode ser mais surpreendente do que jamais imaginamos? Além disso, a história do martelo de King Goody destaca a importância da curiosidade humana. A busca por respostas a esses mistérios é o que impulsiona pesquisadores e entusiastas a continuar investigando. Que outros segredos poderiam estar escondidos em nosso planeta, esperando para serem revelados? A curiosidade é uma força poderosa, e este martelo é apenas um exemplo de como pode nos levar a explorar o desconhecido. Finalmente, o martelo de King Goody não é apenas um objeto. É um lembrete de que a história está cheia de enigmas e surpresas. Cada descoberta nos oferece uma nova perspectiva sobre nosso lugar no tempo. Poderemos algum dia desvendar todos os segredos que nos cercam? Talvez o verdadeiro mistério não seja apenas o martelo em si, mas tudo o que representa em nossa busca por entender o passado. A história está em constante evolução, e o martelo de King Goody é apenas um capítulo de uma narrativa ainda por contar.
As pegadas de Paluxy são um enigma que tem fascinado cientistas, curiosos e entusiastas da história. Imagine um lugar onde as rochas contam histórias que parecem tiradas de um conto de ficção científica. Como é possível que em uma mesma camada de rocha se encontrem pegadas que parecem ser de humanos e de dinossauros ao mesmo tempo? Este mistério está no Vale de Paluxy, no Texas, onde a história da Terra parece ter se entrelaçado de uma maneira surpreendentemente estranha. Estamos diante de um simples capricho geológico ou há algo mais por trás dessas marcas? Algumas dessas pegadas humanas foram encontradas logo ao lado das dos grandes répteis que dominaram o planeta há milhões de anos. Isso levou muitos a se perguntarem: poderia o ser humano ter coexistido com os dinossauros? Embora a maioria dos cientistas sustente que humanos e dinossauros nunca se encontraram, as pegadas de Paluxy desafiam essa noção. A primeira descoberta importante dessas pegadas remonta a 1930, quando um grupo de paleontólogos se dirigiu à área e se deparou com pegadas que pareciam ser de um humano. A partir de então, surgiram teorias sobre sua origem. Seriam autênticas ou simplesmente um fenômeno natural que enganou os olhos dos pesquisadores? A comunidade científica se dividiu, com alguns defendendo sua autenticidade, enquanto outros desconsideravam a ideia como um engano. As pegadas, que alguns acreditam pertencerem a humanos, apresentam características que se assemelham a passos descalços com 5 dedos claramente marcados. No entanto, outros especialistas apontaram que poderiam ser simplesmente impressões naturais, causadas pela erosão ou pelo desgaste das rochas. Mas, por que há tantas pegadas semelhantes em uma área tão pequena? Isso não sugere que algo extraordinário pode ter ocorrido no passado? Os céticos argumentam que as pegadas humanas são o resultado de um fenômeno de pareidolia, onde a mente humana interpreta padrões familiares em formas aleatórias. No entanto, as pegadas de Paluxy apresentam detalhes que parecem precisos demais para serem simples ilusões. E quanto às pegadas de dinossauros que se encontram na mesma área, poderiam essas pegadas humanas ser uma prova irrefutável de que humanos e dinossauros compartilharam o mesmo espaço? Alguns pesquisadores exploraram a ideia de que as pegadas humanas poderiam ser o resultado de um processo de fossilização único, onde as impressões se formaram em condições específicas e depois foram preservadas ao longo de milhões de anos. Isso leva a questionar que tipo de eventos geológicos poderiam ter permitido que essas pegadas se mantivessem intactas enquanto o resto do registro fóssil se perdeu com o tempo. As pegadas têm sido objeto de numerosos estudos e atraíram milhares de visitantes ao Vale de Paluxy. Este lugar se tornou um ponto de encontro para aqueles que buscam respostas a esses mistérios. Mas, e quanto à veracidade dessas descobertas? A falta de consenso científico levou a teorias conspiratórias e especulações sobre a manipulação dos dados. É possível que uma verdade mais profunda sobre nossa história esteja oculta? À medida que a pesquisa se expandiu, também cresceu o interesse pelas pegadas de Paluxy. Alguns até sugerem que essas marcas poderiam ser uma prova de uma civilização perdida que se desenvolveu em um tempo em que os dinossauros ainda habitavam a Terra. Mas como seria possível que uma civilização humana existisse em um mundo dominado por répteis gigantes? Que tipo de tecnologia ou cultura poderiam ter? Apesar das controvérsias, as pegadas de Paluxy continuam a capturar a imaginação de todos. A ideia de que nossos antepassados poderiam ter caminhado ao lado de criaturas tão impressionantes como os dinossauros é, sem dúvida, um conceito que nos intriga e nos convida a refletir sobre a complexidade da história do nosso planeta. No entanto, a ciência avança, e enquanto alguns continuam buscando respostas, outros exploram novas teorias que desafiam nossa compreensão. E assim, as pegadas de Paluxy se tornam um símbolo do desconhecido. Elas nos fazem questionar o que sabemos e o que acreditamos sobre a história da humanidade. Aonde nos levará essa busca por verdades ocultas? A exploração dessas pegadas não apenas nos leva a uma viagem através do tempo, mas também nos convida a considerar a possibilidade de que ainda há mistérios a serem descobertos em nosso mundo. À medida que o debate sobre a autenticidade dessas pegadas persiste, uma coisa é certa: o enigma de Paluxy continuará sendo um tema de discussão e exploração. Ele nos lembra que a história da humanidade está cheia de surpresas e que talvez nunca chegaremos a conhecer todas as respostas. Que outros segredos poderiam estar esperando para serem revelados no vasto registro geológico do nosso planeta? As terras do Peru são um verdadeiro tesouro de história, e entre suas maravilhas encontram-se os petroglifos de Toro Muerto. Mas
O que são exatamente essas figuras misteriosas esculpidas na rocha? E por que tem intrigado arqueólogos e curiosos por igual durante décadas? Imagine um vasto campo coberto de rochas, onde cada pedra conta uma história que desafia o tempo. Em Toro Muerto, foram encontrados milhares de petroglifos que representam figuras humanas, animais e, o mais surpreendente, seres que parecem ser híbridos entre ambos. O que isso significa? Poderiam essas representações ser um reflexo da mitologia das antigas civilizações que habitaram a região? Um dos aspectos mais fascinantes desses gravados é sua diversidade. Enquanto alguns mostram figuras com características humanas, outros apresentam formas que parecem desafiar toda a lógica. Seriam simples artistas que se deixavam levar pela imaginação, ou há algo mais profundo por trás dessas representações? Os especialistas deduziram que esses petroglifos podem datar de há mais de 1000 anos, um período em que as culturas pré-hispânicas floresciam em toda a América do Sul. Mas quem eram os artistas que deixaram sua marca nessas rochas? Alguns acreditam que se tratava de tribos que buscavam contar suas histórias e crenças, mas outros sugerem que as figuras poderiam representar seres de outro mundo, seres que chegaram à Terra em tempos antigos. Em Toro Muerto, foram encontradas representações do que parecem ser seres com cabeças alongadas, olhos grandes e corpos esbeltos. O que poderiam significar essas características incomuns? São uma representação de deuses, espíritos ou até mesmo extraterrestres. A falta de consenso entre os pesquisadores acrescenta um ar de mistério a este lugar. Além das figuras estranhas, os petroglifos também incluem símbolos que não puderam ser completamente decifrados. Poderiam esses sinais ser uma antiga língua ou um sistema de comunicação? A possibilidade de que exista uma mensagem oculta nessas rochas levou muitos a especular sobre o que realmente tentavam transmitir aqueles artistas de séculos atrás. Ao longo dos anos, foram realizadas numerosas expedições para estudar esses petroglifos, mas apesar dos esforços, muitas perguntas permanecem sem resposta. A arqueologia nos forneceu ferramentas para entender melhor nosso passado, mas há mistérios que parecem estar destinados a permanecer ocultos. Serão esses petroglifos um quebra-cabeça que nunca conseguiremos resolver? Alguns pesquisadores sugeriram que as figuras poderiam estar relacionadas a rituais antigos ou crenças sobre a vida e a morte. Talvez aquelas tribos vissem em seus gravados uma maneira de se conectar com o além, buscando a proteção de seres que consideravam divinos. Mas, como podemos ter certeza do que realmente pensavam? A interpretação de símbolos antigos é um caminho cheio de incertezas. É fascinante pensar que, apesar dos avanços na tecnologia e no conhecimento, ainda há tanto que desconhecemos sobre as culturas que habitaram essas terras. As perguntas que surgem dos petroglifos de Toro Muerto são um lembrete de que nossa história está cheia de enigmas que continuam a nos desafiar. Poderia ser que, em algum lugar dessas rochas, esteja a chave para entender melhor nossos antepassados? As investigações continuam, e cada nova descoberta em Toro Muerto oferece uma pequena peça do quebra-cabeça. Alguns cientistas acreditam que, à medida que avançarmos na tecnologia, poderemos desvendar mais segredos ocultos nessas pedras. Mas, serão realmente os petroglifos de Toro Muerto apenas um vestígio de um passado remoto? Ou poderiam ser uma mensagem de advertência para as gerações futuras? Sempre que se fala desses gravados, despertam-se teorias e especulações que vão do plausível ao extraordinário. A interseção entre a arqueologia e a mitologia abre um campo fértil para a imaginação. Mas, o que realmente estão nos dizendo? Cada figura é um convite a olhar além do evidente, a questionar nossa percepção sobre o que somos e de onde viemos. Em conclusão, os petroglifos de Toro Muerto não são apenas um conjunto de imagens na rocha. São um portal para um tempo e uma cultura que ainda nos parecem enigmáticos. Cada figura, cada símbolo, nos convida a explorar as profundezas de nossa história, enquanto nos lembra que há muito mais a descobrir. Estamos dispostos a continuar buscando as respostas entre as sombras do passado? O que faz a arte ser verdadeiramente humana? Durante milhares de anos, os seres humanos expressaram sua criatividade através de pinturas, esculturas e diversas formas de arte. No entanto, em Sulawesi, Indonésia, algumas pinturas rupestres deixaram pesquisadores e o público em total assombro. Essas obras de arte, que datam de mais de 40 mil anos, não são apenas algumas das mais antigas já encontradas, mas também apresentam técnicas e estilos que desafiam o que acreditávamos saber sobre nossos antepassados.
Como é possível que essas pinturas sejam tão antigas e, ao mesmo tempo, tão sofisticadas? Os cientistas encontraram imagens de animais, como búfalos e javalis, mas o que realmente surpreende é a qualidade dos detalhes. As sombras, a perspectiva e a representação das formas são tão avançadas que nos fazem perguntar: eles tinham habilidades artísticas que não conseguimos compreender completamente? Será que a arte é realmente uma marca da nossa humanidade ou havia algo mais em jogo? A descoberta dessas pinturas mudou a narrativa sobre a arte pré-histórica. Antes, acreditava-se que a arte figurativa havia surgido na Europa. Mas agora se sugere que essa tradição pode ter se desenvolvido em múltiplos lugares do mundo de forma independente. O que isso significa para nossa compreensão da evolução cultural? Estávamos subestimando a capacidade dos humanos que viviam em regiões remotas? Além disso, os métodos utilizados para criar essas pinturas são objeto de estudo. Os pigmentos utilizados vêm de minerais naturais e sua aplicação demonstra um entendimento da cor que se pensava não existir naquela época. Essas pessoas poderiam ter tido um conhecimento de química que lhes permitisse misturar e criar suas próprias cores? Ou talvez aprenderam com a própria natureza, observando os elementos ao seu redor? Outro aspecto intrigante é a presença de mãos humanas em algumas dessas obras. Em várias ocasiões, foram encontradas impressões de mãos que parecem ter sido feitas com uma técnica de sopro. Isso implica um nível de destreza e criatividade que nos leva a questionar: o que motivava esses artistas a deixar sua marca nas paredes das cavernas? Era um ato de comunicação, uma forma de deixar um legado, ou talvez um ritual sagrado? E não apenas as imagens de animais ou mãos despertaram a curiosidade dos pesquisadores. Algumas dessas pinturas representam cenas que poderiam ser interpretadas de maneira narrativa. Isso nos leva a perguntar: eles tinham histórias para contar? Essas pinturas eram uma forma de plasmar a vida cotidiana? Ou talvez relatos mitológicos que moldaram sua cultura e crenças? As descobertas em Sulawesi também levantaram questões sobre a interação entre diferentes grupos humanos. Se essas pinturas são tão antigas, que outras culturas contemporâneas existiam naquela época? Eles trocavam ideias, técnicas ou até mesmo estilos de vida? A história da humanidade é rica e complexa, e cada descoberta parece abrir mais portas para mistérios não resolvidos. À medida que os pesquisadores continuam explorando essas cavernas, mais indícios surgem, sugerindo que a arte rupestre não era apenas uma forma de expressão, mas também uma forma de conexão social. As pinturas poderiam ter sido um meio de manter a comunidade unida, ligando as pessoas através de experiências compartilhadas e memórias. Que papel a arte desempenhou na construção da identidade desses grupos? No entanto, nem tudo é claro. À medida que mais obras são examinadas, novas perguntas surgem. Por exemplo, por que algumas pinturas parecem ter sido criadas em épocas diferentes, mas no mesmo lugar? Existia uma tradição artística contínua, ou cada geração tinha seu próprio estilo e abordagem? A diversidade na técnica e no tema sugere que a evolução da arte foi um processo dinâmico e multifacetado. E embora as pinturas de Sulawesi sejam um testemunho da engenhosidade humana, também nos deixam com um sentimento de assombro pelo que ainda resta a descobrir. Quantas mais obras-primas da pré-história estão ocultas em cavernas e sítios por explorar? Que segredos nos revelarão sobre nossa história e a de nossos ancestrais? À medida que a tecnologia avança, também avança nossa capacidade de analisar e compreender essas obras. Métodos como a análise química e a datação por radiocarbono estão começando a oferecer respostas, mas também estão levantando novas perguntas. Como essas descobertas mudarão nossa compreensão da arte e da cultura pré-histórica no futuro? A arte rupestre de Sulawesi não apenas nos fala da habilidade técnica de seus criadores, mas também de sua capacidade de imaginar, sonhar e se comunicar através do tempo. Cada traço, cada cor, é um reflexo de uma humanidade que, apesar dos milênios que nos separam, continua a ressoar em nós hoje. Não é fascinante pensar que, através dessas pinturas, podemos sentir uma conexão com aqueles que viveram há dezenas de milhares de anos? Finalmente, o enigma da arte rupestre de Sulawesi continua vivo, convidando-nos a explorar não apenas o passado, mas também a essência do que significa ser humano. Em um mundo onde a história muitas vezes parece distante e desconectada, essas obras nos lembram que todos compartilhamos um fio comum, tecido através da criatividade e da expressão. Quem sabe o que mais descobriremos no futuro? A história da humanidade está cheia de mistérios, e a arte é um dos mais cativantes.
No vasto deserto de Tassili, na Argélia, encontram-se pinturas rupestres que deixaram muitos boquiabertos. Porque essas obras de arte pré-históricas mostram seres que parecem estar usando capacetes e trajes espaciais? A primeira vez que essas pinturas foram descobertas, os pesquisadores ficaram fascinados. Poderia ser que nossos antepassados já tinham tido contato com seres de outros mundos? A ideia pode parecer descabida. Mas se pararmos para observar os detalhes, a pergunta se torna ainda mais intrigante. As pinturas, que datam de aproximadamente 6.000 anos, não são meras representações da vida cotidiana. Nelas, podem ser vistas figuras que flutuam no ar, cercadas por nuvens estranhas e raios. Que tipo de imaginação ou experiência poderia ter levado esses artistas a criar imagens tão surpreendentes? Alguns pesquisadores sugerem que essas representações poderiam estar inspiradas em fenômenos naturais, como tempestades ou visões provocadas pelo consumo de plantas alucinógenas. Mas haveria algo mais profundo por trás dessas imagens? No contexto da pré-história, a maioria das representações artísticas se concentra em animais, caçadas e cenas da vida diária. No entanto, em Tassili, a narrativa é diferente. As figuras parecem ter uma intencionalidade que vai além da mera representação, o que nos leva a perguntar: os antigos habitantes desta região estavam tentando comunicar algo que ainda não entendemos? Estavam documentando encontros com seres de outro mundo ou eram simplesmente projeções de sua própria mitologia? É possível que essas pinturas sejam parte de um sistema de crenças mais complexo, uma tentativa de dar sentido ao desconhecido. E se esses seres representados nas pinturas eram, de fato, divindades ou figuras espirituais nas quais acreditavam? Em muitas culturas, os deuses são descritos como possuidores de tecnologia avançada, o que pode explicar por que os artistas de Tassili os retrataram com trajes que se assemelham ao que poderíamos considerar trajes espaciais. Os estudos realizados na área revelaram que a arte rupestre de Tassili é apenas uma pequena parte de um vasto legado cultural. A região abriga milhares de pinturas e gravuras, algumas das quais mostram comportamentos sociais e rituais de seus antigos habitantes. Mas por que esses grupos se sentiram impulsionados a plasmar em rocha imagens de seres que parecem de outro mundo? Estavam tentando deixar uma mensagem para as gerações futuras? À medida que os arqueólogos continuaram explorando a área, encontraram mais de 1.000 figuras, muitas das quais desdibujam a linha entre o real e o fantástico. Algumas dessas pinturas representam animais que se acreditava estarem extintos há milhares de anos, enquanto outras exibem cenas que parecem estar cheias de simbolismo. Poderia ser que essas imagens fossem uma forma de comunicação com o além, uma forma de manter a conexão com o divino. O clima do deserto de Tassili preservou essas pinturas de uma maneira impressionante. No entanto, apesar de sua conservação, os significados por trás das imagens continuam sendo um mistério. A falta de um contexto claro e a dificuldade para interpretar essas representações levaram a teorias que vão do plausível ao extraordinário. Mas no final, a pergunta persiste: o que realmente queriam transmitir? Ao longo dos anos, diversos pesquisadores tentaram decifrar o significado dessas pinturas. Alguns sugeriram que poderiam estar relacionadas a rituais de iniciação ou cerimônias de fertilidade. Outros acreditam que representam eventos celestiais, como eclipses ou chuvas, que eram de suma importância para as comunidades antigas. No entanto, a conexão com seres extraterrestres continua sendo a teoria mais fascinante. Estamos vendo imagens de encontros que nossos antepassados realmente viveram? A mistura de arte e mistério em Tassili atraiu a atenção de ufólogos e entusiastas do paranormal. É possível que essas pinturas sejam um testemunho de visitas de seres de outros planetas? As teorias sobre a vida extraterrestre existem ao longo da história. Mas no contexto dessas pinturas, a ideia se torna quase irresistível. Poderiam nossos ancestrais ter tido experiências que foram esquecidas e que só agora começamos a compreender? À medida que a ciência avança, também avançam nossas interpretações desses antigos mistérios. Poderia ser que as respostas que buscamos estejam mais perto do que pensamos? A arqueologia e a antropologia continuam evoluindo, e com elas, a forma como entendemos nosso passado. Cada descoberta em Tassili não apenas adiciona mais profundidade à história da humanidade, mas também levanta novas perguntas que desafiam nossa compreensão atual. A fascinação pela arte rupestre de Tassili não é apenas uma questão de curiosidade, mas um reflexo de nossa busca incessante por respostas. Em um mundo onde a ciência e a espiritualidade muitas vezes parecem estar em conflito,
Essas pinturas poderiam ser uma ponte entre ambas. O que nos diriam se pudéssemos entender seu verdadeiro significado? A história de Tassili é um lembrete de que, apesar dos avanços tecnológicos, ainda fazemos parte de um mistério muito maior. Finalmente, as pinturas do deserto de Tassili nos convidam a refletir sobre o que significa ser humano. Em um tempo em que o mundo estava cheio de maravilhas e mistérios, nossos antepassados buscavam entender seu lugar no universo. E embora muitas perguntas permaneçam sem resposta, uma coisa é certa: a arte de Tassili capturou a imaginação de gerações, lembrando-nos de que o passado, embora distante, continua vivo nas histórias que contamos. Que outros segredos se escondem nos cantos mais escuros de nossa história? No coração do Equador, encontra-se um mistério que tem fascinado exploradores, cientistas e curiosos por igual: as cavernas de Taios. Este enigmático labirinto subterrâneo, com seus corredores e câmaras ocultas, tem sido objeto de inúmeras teorias e lendas. Que segredos guarda em seu interior? Poderia ser uma marca de uma civilização perdida? A história das cavernas de Taios começa na década de 1970, quando um grupo de exploradores, guiados por lendas locais, se aventurou em seus túneis sombrios. O que encontraram foi mais do que jamais teriam imaginado. Com suas paredes adornadas de estranhas inscrições e figuras esculpidas, as cavernas pareciam contar uma história que ainda não conseguimos decifrar. O que significam essas inscrições? São um legado de nossos ancestrais ou uma mensagem de seres de outro mundo? Alguns relatos até sugerem que as cavernas contêm vastas riquezas escondidas, ouro e artefatos valiosos que poderiam ter pertencido a uma civilização avançada. Mas além das lendas de tesouros, o que realmente intriga os pesquisadores são os misteriosos símbolos que adornam as paredes. Poderiam ser um sistema de escrita, ou talvez um mapa para um conhecimento esquecido. A falta de consenso sobre sua origem deixou muitos se perguntando se esses símbolos são a chave para entender uma parte de nossa história que ficou na penumbra. À medida que os exploradores se aprofundam mais nas profundezas das cavernas, encontraram estruturas que parecem ter sido esculpidas com ferramentas que desafiam a lógica do que se conhecia sobre as capacidades tecnológicas das civilizações pré-históricas. Como é possível que essas formações tão complexas existam em um lugar tão remoto e isolado? A pergunta persiste, e cada resposta parece levar a mais questionamentos. Os habitantes locais, os Shuar, compartilharam histórias sobre seres que habitaram as cavernas antes deles. Seres que possuíam conhecimentos extraordinários e que até podiam se comunicar com o céu. Essas lendas alimentaram a imaginação de muitos, que se perguntam se realmente existiu uma conexão entre essas criaturas e os misteriosos símbolos que decoram as paredes. Poderia ser que esses seres fossem, de alguma forma, precursores da humanidade moderna? A exploração das cavernas de Taios tem sido um desafio. As condições são extremas, e muitos falharam em sua tentativa de decifrar os segredos que se encontram em seus passagens escuras. Aqueles que tiveram sucesso deixaram relatos de câmaras amplas, depósitos de água cristalina e ecos que parecem sussurrar histórias de um tempo esquecido. O que mais poderia haver neste labirinto? Poderiam as cavernas ser um refúgio de conhecimentos antigos que poderiam mudar nossa compreensão da história? Apesar dos esforços, a comunidade científica continua dividida sobre o significado das cavernas de Taios. Alguns as consideram um lugar de culto, enquanto outros acreditam que poderiam ser um antigo refúgio ou até mesmo um sistema de túneis conectado que se estende por todo o continente. A falta de evidências conclusivas fez com que muitos se sentissem céticos, mas isso não deteve a curiosidade. O que mais precisamos para aceitar que essas cavernas poderiam ser um importante vestígio de nossa história? A cultura popular também tem demonstrado um interesse notável por esse enigma. Documentários, livros e programas de televisão exploraram as lendas e teorias em torno das cavernas de Taios, cada um trazendo sua própria interpretação. No entanto, é possível que estejamos olhando da perspectiva errada. Poderiam essas histórias ser simplesmente um reflexo de nosso desejo de encontrar respostas para perguntas maiores sobre quem somos e de onde viemos? Os relatos das cavernas de Taios atraíram a atenção de muitos pesquisadores e aventureiros, mas o acesso a este lugar misterioso continua complicado. As condições geográficas e climáticas são desafiadoras, tornando cada expedição um verdadeiro desafio. Aqueles que se atreveram a entrar retornaram com mais perguntas do que respostas, o que apenas aumenta a aura de mistério que cerca este lugar. E à medida que a ciência avança,
Novas tecnologias permitem explorar esses espaços de maneiras antes inimagináveis. Com o uso de drones e scanners 3D, os pesquisadores estão começando a criar mapas detalhados das cavernas. Mas mesmo com esses avanços, o mistério persiste. Estamos realmente mais perto de desvendar os segredos que essas paredes ocultam? Ou será que, em nossa busca por respostas, perdemos de vista a magia e a admiração que esses lugares podem inspirar? É fascinante pensar em como um lugar como as cavernas de Taos pode atrair pessoas de todas as partes do mundo, unindo cientistas, aventureiros e sonhadores em uma busca comum. O que realmente estamos buscando? Poderia ser que, em vez de respostas definitivas, todos estejamos buscando uma conexão mais profunda com nossa história, com os mistérios que nos cercam e com o desejo de compreender nosso lugar no vasto universo? A história das cavernas de Taos é apenas uma de muitas que nos lembram que há mais em nosso passado do que podemos ver e entender. Cada nova descoberta, cada nova teoria, nos convida a olhar para trás e questionar o que acreditávamos saber. À medida que continuamos explorando esses mistérios, só podemos esperar que um dia se revelem as verdades que estiveram ocultas por milênios. Enquanto isso, as cavernas de Taos permanecerão como um símbolo da curiosidade humana e do desejo inabalável de descobrir o desconhecido. No vasto deserto da Namíbia, um enigma antigo se desdobra diante de nossos olhos. O que são esses misteriosos círculos que emergem do solo, formando um padrão quase perfeito? Essas formações, conhecidas como os Círculos de Namíbia, fascinaram cientistas e curiosos por igual. Estima-se que datam de tempos pré-históricos, mas sua origem e propósito continuam sendo um profundo mistério. Como seres humanos ou até mesmo criaturas de épocas remotas poderiam criar tais estruturas? As teorias sobre os Círculos de Namíbia são variadas e, por vezes, surpreendentes. Alguns pesquisadores sugerem que poderiam ser o resultado de antigas práticas agrícolas. Mas é possível que nossos ancestrais já estivessem utilizando técnicas de cultivo em um ambiente tão inóspito? Outros especulam que poderiam ser o legado de uma civilização avançada que habitou a região há milhares de anos. Quão avançada poderia ser uma cultura que deixou tais marcas na Terra? Os círculos se distribuem em uma área extensa, e sua disposição levou alguns a pensar que fazem parte de um sistema mais amplo. Mas o que realmente significam essas formações? Alguns acreditam que poderiam ter sido utilizadas como sinais de navegação, enquanto outros pensam que poderiam ter tido um significado ritual. Poderia ser que nossos antepassados vissem na Terra uma linguagem que ainda não entendemos? A pergunta sobre sua origem se complica ainda mais ao considerar que alguns desses círculos parecem estar alinhados com certos fenômenos astronômicos. Seriam observatórios antigos que ajudavam seus criadores a compreender os ciclos do Sol e da Lua? A conexão entre a Terra e o céu sempre foi fundamental para muitas culturas. Essas estruturas poderiam ter servido para conectar a humanidade com o cosmos? Os círculos de Namíbia também têm sido objeto de estudos geológicos. Alguns pesquisadores descobriram que a forma como a vegetação cresce nesses círculos é diferente da de seu entorno. Poderia ser que essas formações fossem criadas com um propósito ecológico em mente? Talvez atuassem como refúgios para a vida em um deserto implacável. Mas, que tipo de conhecimentos ecológicos possuíam aqueles que as fizeram? Atualmente, muitos desses círculos estão em perigo devido à expansão humana e às mudanças climáticas. Como isso afetará nossa compreensão da história pré-histórica? A possibilidade de perder essas pistas sobre o passado nos leva a refletir sobre o impacto que temos em nosso entorno. Estamos prontos para desvendar os segredos que nossa história nos deixou? As lendas locais também desempenham um papel no mistério dos círculos de Namíbia. Algumas comunidades indígenas falam de criaturas míticas que habitaram esta terra e que deixaram sua marca na forma desses círculos. É possível que essas histórias contenham fragmentos de verdade sobre a conexão dos humanos com seu entorno? A tradição oral tem sido um veículo poderoso para transmitir conhecimentos ao longo dos séculos. Alguns arqueólogos propuseram que os círculos poderiam ser o resultado de uma combinação de fatores naturais e humanos. Poderia ser que a natureza e a humanidade trabalhassem juntas para criar essas maravilhas? A ideia de que o homem e seu entorno podem influenciar-se mutuamente abre um novo horizonte em nossa compreensão da história. Imagine ter o poder de viajar no tempo e ver como esses círculos se formaram. Que histórias contariam aqueles que caminharam pela Terra antes de nós? Os círculos de Namíbia são mais do que simples formações.
São um lembrete tangível de que a história humana é rica e complexa, cheia de perguntas sem resposta. Em um mundo onde a ciência avança a passos largos, os círculos de Namíbia nos desafiam a olhar para trás e considerar o que sabemos sobre nossos ancestrais. Estamos perdendo algo crucial ao ignorar esses mistérios? A exploração dessas formações poderia fornecer chaves para entender como viviam, pensavam e se relacionavam com seu entorno. Assim, a história dos círculos de Namíbia se entrelaça com nossa própria história. À medida que aprofundamos nesse enigma, percebemos que a busca pelo conhecimento é interminável. Cada resposta gera novas perguntas, e nessa curiosidade reside a essência de nossa humanidade. Continuaremos explorando os mistérios de nosso passado, ou permitiremos que permaneçam ocultos nas areias do tempo? Os círculos de Namíbia nos convidam a refletir sobre nossa conexão com a Terra e com aqueles que vieram antes de nós. Que legado estamos construindo para as futuras gerações? Talvez, ao desvendar esses mistérios, possamos também entender melhor nosso lugar no mundo e no tempo. A história não é apenas um relato do que foi, mas uma série de lições que nos moldam no presente. Assim, da próxima vez que pensar nos círculos de Namíbia, lembre-se de que cada marca na Terra conta uma história de vida, de luta, de conexão com o cosmos e de um anseio por entender nosso lugar no vasto universo. Você está pronto para continuar explorando e descobrindo o que o passado tem reservado para nós? A aventura apenas começa. Nas águas do Lago Mungo, na Austrália, foram descobertos restos humanos que deixaram pesquisadores e cientistas perplexos. Que segredos esconde este antigo lugar e que histórias nos estão contando? Os especialistas encontraram restos de seres humanos que datam de há mais de 40 mil anos. No entanto, o que chamou a atenção é que o DNA desses restos não coincide com nenhuma linha genética que conhecemos hoje em dia. Isso levanta uma pergunta intrigante. Quem eram realmente essas pessoas e de onde vieram? Os restos, que incluem crânios e ossos, não são apenas surpreendentes por sua antiguidade, mas também pelas características que apresentam. Alguns cientistas sugerem que esses indivíduos poderiam ter pertencido a uma espécie humana desconhecida. Um ramo da nossa família que se perdeu na névoa da história. Mas, como é possível que tenha havido uma população humana na Austrália há tanto tempo e que ainda não tenhamos encontrado seu rastro na árvore genealógica humana? A história dos restos do Lago Mungo não termina aí. Esses fósseis têm sido objeto de investigações contínuas e revelam um contexto cultural fascinante. Os habitantes desta região eram parte de uma civilização que desenvolveu práticas funerárias complexas, como a cremação, que demonstra um nível de sofisticação que não se havia imaginado para essa época. Mas, o que isso nos diz sobre a vida e a cultura desses antigos australianos? Tinham crenças espirituais, rituais ou uma forma de organização social? A ciência tem tentado reconstruir o estilo de vida dessas pessoas através dos restos. Descobriu-se que eram caçadores-coletores, adaptados a um ambiente que mudava constantemente. Mas como conseguiram sobreviver em um continente cheio de desafios e perigos? Suas ferramentas e artefatos sugerem que tinham um profundo conhecimento do meio ambiente e que eram capazes de aproveitar os recursos de forma eficiente. Isso nos leva a questionar se seu desaparecimento foi consequência de mudanças climáticas, a chegada de novas espécies ou até mesmo a intervenção de outros seres humanos. O DNA dos restos do Lago Mungo também gerou debates sobre a migração humana. Se esses indivíduos não se relacionam com as linhas genéticas modernas, isso significa que houve múltiplas ondas de migração para a Austrália? A ideia de que diferentes grupos humanos tenham chegado a este continente em diferentes períodos de tempo é fascinante e abre a porta a novas teorias sobre como nossa espécie se dispersou pelo planeta. Poderiam esses antigos habitantes ser os ancestrais de outros povos que ainda não estudamos? Outro aspecto intrigante é o impacto que essas descobertas têm em nossas crenças sobre a evolução humana. Muitas vezes, pensamos na história de nossa espécie como uma árvore simples, com ramos que se dividem em diferentes espécies. No entanto, o crânio do Lago Mungo sugere que a história humana é muito mais como um arbusto intrincado, cheio de conexões inesperadas. O que aconteceria se essas antigas pessoas fossem parte de uma linhagem que ainda não exploramos completamente? As descobertas no Lago Mungo também nos levam a refletir sobre a importância da preservação do patrimônio cultural. À medida que mais escavações são realizadas e novos restos são descobertos, devemos nos perguntar:
Como podemos proteger esses lugares e garantir que as futuras gerações possam aprender com eles? A história da humanidade não é contada apenas através dos textos, mas também através dos vestígios que deixam para trás. É surpreendente pensar que o Lago Mungo, um lugar aparentemente tranquilo, é o lar de tantos segredos. A combinação de restos humanos, artefatos e a paisagem única da região cria um cenário onde a história ganha vida. Que outros mistérios se escondem sob a superfície deste lago? Quantas histórias mais estão esperando para serem contadas? À medida que continuamos explorando nosso passado, o Lago Mungo serve como um lembrete de que a história é um quebra-cabeça em constante evolução. Cada nova descoberta nos oferece a oportunidade de reavaliar o que sabemos e expandir nossa compreensão de quem somos como espécie. Cada crânio, cada osso, cada artefato é uma peça que pode mudar nossa visão do passado. A importância desses restos não reside apenas em sua antiguidade, mas no que representam para nossa identidade coletiva. Nos conectam às nossas raízes e nos convidam a refletir sobre a diversidade de experiências humanas ao longo do tempo. Que lições podemos aprender das vidas daqueles que habitaram o Lago Mungo? Como podemos aplicar sua sabedoria aos desafios que enfrentamos hoje em dia? O crânio do Lago Mungo nos convida a questionar não apenas nosso passado, mas também nosso futuro. Em um mundo onde a ciência avança rapidamente, é crucial lembrar que nossa história é um tecido de conexões, adaptações e sobrevivências. Ao explorar esses mistérios, não apenas desvendamos o passado, mas também nos preparamos para o futuro. Assim, da próxima vez que você parar para contemplar o Lago Mungo, lembre-se de que sob suas águas estão histórias que ainda não descobrimos. Cada momento de silêncio em suas margens pode ser um eco de vidas passadas, esperando para ser ouvido. A história humana é uma viagem interminável. E cada passo que damos em frente se constrói sobre a base daqueles que nos precederam. Que outros segredos o Lago Mungo nos revelará no futuro? Estamos prontos para ouvir o que ele tem a contar? Em Arizona, encontra-se um lugar que parece saído de um sonho pré-histórico, a Floresta Petrificada. Mas o que a torna tão especial? A resposta está em sua surpreendente transformação. Você sabia que esses troncos de árvores, que um dia foram verdes e cheios de vida, se tornaram pura quartzo? Essa metamorfose não é apenas surpreendente, mas desafia nossa compreensão da vida e da morte na Terra. O que aconteceu aqui há milhões de anos? A floresta petrificada é o resultado de uma antiga floresta que foi coberta por cinzas vulcânicas e sedimentos. Com o tempo, a água rica em minerais filtrando-se através desses troncos fez o resto. As árvores, em vez de se decompor, foram enterradas e, pouco a pouco, se transformaram em pedras preciosas. Mas como é possível que algo tão orgânico se torne quartzo, um mineral tão duro? Imagine um tronco que está lá há mais de 200 milhões de anos. Cada anel de crescimento que um dia contou histórias de estações passadas, agora é um registro em pedra. Você já se perguntou quantos segredos antigos guardam esses troncos petrificados? Cada um deles poderia ser uma testemunha silenciosa da evolução do planeta, das espécies que existiram e das catástrofes que o moldaram. À medida que exploramos mais sobre este lugar, surgem perguntas intrigantes. Que tipo de vida existia aqui antes que tudo se tornasse pedra? Os restos de plantas e animais foram descobertos na região, oferecendo um vislumbre de um mundo que se assemelhava mais a uma floresta tropical do que ao deserto árido que vemos hoje. Poderia ser que esta floresta petrificada seja um vestígio de uma era de grande biodiversidade? Os cientistas encontraram troncos que alcançam até 30 metros de comprimento. Você consegue imaginar uma árvore tão grande? Esses corpos de madeira tornaram-se tão densos e pesados que parecem rochas ao toque. Alguns foram cuidadosamente esculpidos e polidos para revelar sua beleza interna, mostrando padrões e cores que parecem de outro mundo. Que histórias contariam se pudessem falar? Esse fenômeno não é apenas um espetáculo visual. Também levanta questões sobre o tempo. O que realmente significa milhões de anos? No nosso dia a dia, é difícil compreender a magnitude desse tempo. Na floresta petrificada, cada tronco é um lembrete de que a vida na Terra tem estado em constante mudança, adaptando-se e evoluindo ao longo das eras. Mas há algo mais que inquieta os pesquisadores. Embora a maioria dos troncos seja composta de quartzo, alguns apresentam características incomuns. E quanto àqueles que parecem ter restos da casca original? Poderia ser que essas árvores tenham sido testemunhas de eventos que as fizeram mudar, adaptar-se ou até mesmo desaparecer?
A pesquisa continua, e cada descoberta pode mudar o que sabemos sobre este lugar. Os visitantes da floresta petrificada não vêm apenas para ver troncos de pedra, vêm para caminhar entre as sombras de um passado distante. Cada passo sobre o terreno empoeirado é uma viagem através do tempo. O que você sentiria ao estar cercado por essas antigas maravilhas? É um lugar onde os sonhos da pré-história se encontram com a realidade e onde a natureza deixou sua marca de uma maneira surpreendente. A floresta petrificada também nos lembra que o tempo não apenas transforma, mas também preserva. As condições únicas deste lugar permitiram que esses troncos se conservassem em um estado quase intacto. Quantos outros lugares no mundo escondem segredos semelhantes, esperando para serem descobertos por futuras gerações? Cada um desses troncos poderia ser uma janela para o passado, uma conexão tangível com as histórias que moldaram nosso mundo. E enquanto contemplamos esses tesouros naturais, é inevitável perguntar sobre o futuro. Poderia ser que nossas ações hoje afetem como a Terra será vista em milhões de anos? A história da floresta petrificada é um lembrete de que somos parte de um ciclo maior. Um que nos vincula à natureza, à história e ao próprio tempo. Por fim, a magia da floresta petrificada não reside apenas em sua beleza, mas em sua capacidade de inspirar assombro e curiosidade. Nos convida a explorar, a questionar e a nos maravilhar com as maravilhas do nosso planeta. Que outros mistérios e maravilhas nos aguardam para serem descobertos? A história da Terra está longe de ter terminado e cada descoberta é um passo mais em direção à compreensão do nosso lugar no universo. Assim, da próxima vez que você pensar sobre o tempo e a transformação, lembre-se da floresta petrificada do Arizona, um lugar onde a madeira se torna pedra e onde cada tronco é um testemunho da eternidade. Que segredos o futuro nos revelará à medida que continuamos explorando os mistérios do nosso mundo? Quem era o Homem-Dragão? Este enigmático personagem nos leva a uma descoberta que tem desconcertado cientistas e curiosos por igual. Em uma remota região da China, um crânio foi descoberto, e o que o torna realmente intrigante é sua estranha morfologia. Poderia este crânio pertencer a um ramo da humanidade que nunca conhecemos? A possibilidade de que existisse uma espécie humana desconhecida desperta um sem fim de perguntas em nossa mente. A forma do crânio é o que mais chama a atenção. Com traços que não se assemelham aos de Homo sapiens, nem aos de Neandertais, este crânio parece ser um testemunho de uma história que se perdeu no tempo. Que tipo de ser poderia ter vivido na Terra há milhares de anos e que nos parece tão estranho? Cada característica do crânio sugere que poderíamos ter ignorado uma parte essencial de nossa própria história. A descoberta foi realizada em um sítio arqueológico que tem sido objeto de numerosos estudos. No entanto, a falta de consenso entre os pesquisadores dificultou uma interpretação clara dos restos. Por que há tanta controvérsia em torno deste crânio? A resposta pode estar na complexidade da evolução humana em si. Um labirinto que ainda estamos tentando desvendar. As teorias sobre a origem do Homem-Dragão são tão variadas quanto fascinantes. Alguns sugerem que poderia ser um elo perdido na evolução, enquanto outros levantam a possibilidade de que se trate de um híbrido entre diferentes espécies humanas. É possível que nossa espécie tenha tido mais interações com outros hominídeos do que imaginamos? A ideia de que tenhamos coexistido com seres que não se encaixam em nossa narrativa da evolução é ao mesmo tempo inquietante e apaixonante. O crânio foi encontrado junto a outros restos que sugerem uma vida complexa e possivelmente social. Que tipo de cultura poderia ter desenvolvido, se realmente existiu uma espécie como o Homem-Dragão? Então é provável que tivessem sua própria forma de se comunicar, de caçar e de viver em seu ambiente. Imaginemos por um momento como seria um dia na vida desses seres, como se relacionariam entre si. Teriam suas próprias crenças e mitos? A história do Homem-Dragão não é apenas um mistério arqueológico, mas também levanta perguntas filosóficas profundas. O que significa ser humano? Se este crânio pertence a uma espécie distinta que compartilhou o planeta conosco, quais são as implicações para a nossa compreensão da humanidade? A linha que traçamos entre o que consideramos humano e não humano pode ser mais difusa do que pensamos. Os estudos deste crânio têm sido limitados, e cada nova análise parece abrir mais perguntas do que respostas. Por que é tão difícil classificá-lo? Talvez a resposta resida na própria natureza da evolução, que nem sempre segue um caminho linear. As ramificações de nossa árvore genealógica são mais complicadas do que gostaríamos de aceitar,
e o homem-dragão poderia ser uma dessas ramificações enigmáticas. Alguns pesquisadores especularam que este crânio poderia ser o resultado de uma adaptação a um ambiente muito específico. Que fatores ambientais poderiam ter levado à evolução de características tão únicas? A Terra mudou drasticamente ao longo dos milênios, e é possível que o homem-dragão tenha tido que se adaptar a condições extremas que já não existem. O crânio não apenas capturou a atenção de cientistas, mas também de entusiastas da história e da paleontologia. A ideia de um ser humano diferente, com uma aparência que não se encaixa em nossas noções preconcebidas, alimenta a imaginação de muitos. Que outros segredos guarda o passado da humanidade que ainda não descobrimos? Cada descoberta arqueológica tem o potencial de mudar nossa compreensão de quem somos. Enquanto continuamos explorando esses mistérios, surgem novas tecnologias que nos permitem examinar esses restos de maneiras que antes eram impensáveis. A genética, por exemplo, nos oferece ferramentas para analisar o DNA e descobrir conexões que antes eram apenas teoria. Poderia o futuro da pesquisa arqueológica nos dar as respostas sobre o homem-dragão? Talvez a ciência nos aproxime de desvendar a verdade por trás deste crânio enigmático. O interesse pelo homem-dragão não se limita à comunidade científica. A cultura popular abraçou esta figura em suas histórias e mitologias, tornando-a um símbolo do desconhecido. Que outros personagens da pré-história poderiam estar esperando para serem descobertos e se tornarem parte de nosso legado cultural? O mistério do homem-dragão pode ser apenas a ponta do iceberg de uma história muito mais ampla. À medida que o tempo avança, o homem-dragão continua desafiando nossas crenças sobre a evolução e a diversidade humana. As próximas gerações herdarão a responsabilidade de continuar indagando sobre esses temas e de questionar o que acreditamos saber. Estamos prontos para aceitar que nossa história é muito mais rica e complexa do que nos ensinaram? A busca por respostas sobre o homem-dragão continua, e cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de entender nossa própria existência. As perguntas que surgem deste enigma são um lembrete de que o passado sempre terá lições a nos ensinar e que cada descoberta arqueológica é uma oportunidade para reescrever a história. A história da humanidade está cheia de surpresas. E o homem-dragão é um dos tantos mistérios que aguardam para ser desvendados. Que aconteceria se eu te dissesse que existe uma descoberta que poderia mudar completamente nossa compreensão da história humana? Em uma caverna na China, um crânio foi encontrado que pode pertencer a um ramo desconhecido de nossos ancestrais. Este crânio, conhecido como o homem-dragão, desencadeou uma série de perguntas fascinantes sobre nossas raízes. Quem eram realmente nossos antepassados? Este crânio apresenta características físicas incomuns, que não se assemelham às de Homo sapiens nem às dos neandertais, levando os cientistas a considerar que pode pertencer a uma espécie completamente nova. Imagine as implicações que isso teria para nossa compreensão da evolução humana. Que outras espécies desconhecidas poderiam ter coexistido conosco? O homem-dragão foi descoberto em uma área rica em fósseis, onde os arqueólogos têm escavado por anos. No entanto, este crânio é particularmente especial. Apresenta um conjunto de traços que combinam características tanto de Homo erectus quanto de outras espécies antigas. Poderia ser este o elo perdido que tantos têm buscado? A possibilidade de que tenha existido uma mistura de espécies no passado nos leva a refletir sobre como se formaram nossas sociedades primitivas. O que você acha da ideia de que existiram humanos com características físicas diferentes das nossas? Algumas teorias sugerem que esses indivíduos poderiam ter tido habilidades ou adaptações únicas que lhes permitiram sobreviver em um ambiente em mudança. Como teriam interagido com os Homo sapiens? Essa pergunta nos leva a pensar na diversidade da humanidade e em como as diferenças moldaram nossa história. Ao analisar o crânio, os cientistas se depararam com um enigma. A forma e o tamanho deste fóssil não se encaixam nas categorias tradicionais da evolução humana. Isso significa que pode haver mais de um caminho de evolução que não descobrimos? Essa ideia desafia a noção de uma única linha de desenvolvimento humano e abre a porta para a possibilidade de que múltiplas espécies tenham coexistido e evoluído ao mesmo tempo. O estudo do homem-dragão também levou à discussão sobre a troca cultural entre diferentes grupos. Se diferentes espécies humanas coexistiram, teriam compartilhado conhecimentos, ferramentas ou até mesmo rituais? Imaginar um mundo onde várias espécies de humanos compartilhavam o mesmo território é fascinante e aterrador ao mesmo tempo.
Quais teriam sido as dinâmicas de poder em uma sociedade onde diferentes grupos competiam por recursos e espaços? À medida que mais pesquisas sobre o crânio são realizadas, novas perguntas surgem. Que outras descobertas poderiam aparecer nesta região da China? Os arqueólogos continuam explorando e encontrando mais fósseis, e cada descoberta pode ser a chave para desvendar os mistérios do nosso passado. Essas descobertas poderiam ajudar a esclarecer como a humanidade se originou e como chegamos a ser quem somos hoje. A ciência avança, mas ainda há muito a descobrir. As técnicas modernas de análise genética permitiram que os pesquisadores obtivessem informações sobre o DNA desses fósseis. Que segredos o DNA do homem-dragão poderia revelar? A possibilidade de que este crânio contenha informações genéticas que nunca foram vistas antes é intrigante. Talvez, ao entender sua composição genética, possamos obter pistas sobre as adaptações que permitiram a nossos ancestrais sobreviver em um mundo hostil. Essa descoberta também nos leva a questionar o conceito do que significa ser humano. Se o homem-dragão é uma espécie diferente, deveríamos considerá-lo parte de nossa história evolutiva? Essa reflexão nos convida a pensar na identidade humana e em como nossas raízes são mais complexas do que pensamos. Muitas vezes, a história é apresentada como linear e simples, mas descobertas como essa mostram que a realidade é muito mais rica e matizada. Os debates na comunidade científica sobre o homem-dragão são intensos. Alguns pesquisadores defendem a ideia de que este crânio representa uma espécie totalmente nova, enquanto outros argumentam que pode ser simplesmente uma variação dentro das espécies conhecidas. Quem está certo? Esse tipo de discussão é essencial para o avanço do conhecimento, e cada argumento traz uma nova perspectiva para o fascinante quebra-cabeça de nossa evolução. A história do homem-dragão é um lembrete de que ainda há muito a aprender sobre nosso passado. Cada descoberta abre novas linhas de pesquisa e nos desafia a repensar o que acreditamos saber. A evolução humana é um campo em constante mudança, cheio de surpresas e mistérios a serem resolvidos. À medida que nos aprofundamos no estudo de nossa própria história, é fundamental manter uma mente aberta. As respostas que buscamos podem estar em lugares inesperados, e cada nova descoberta pode ser a chave para desbloquear segredos que permaneceram ocultos por milênios. Você está pronto para nos acompanhar nesta jornada rumo ao desconhecido? A história do homem-dragão continua a se desenvolver e, com cada nova pesquisa, nos aproximamos um pouco mais de compreender quem somos e de onde viemos. Então, da próxima vez que você pensar na evolução humana, lembre-se de que a realidade pode ser muito mais surpreendente do que você jamais imaginou. As peças do quebra-cabeça continuam chegando, e cada uma delas pode mudar nossa visão do passado para sempre. As pedras de Blombos são um mistério fascinante que nos leva a um tempo em que os humanos modernos mal começavam a deixar sua marca no mundo. O que poderiam significar esses antigos gravados? Por que foram criados e quem os fez? Localizadas em uma caverna na África do Sul, essas pedras revelaram padrões geométricos que parecem desafiar nossa compreensão das capacidades cognitivas de nossos ancestrais. Para entender a magnitude dessa descoberta, é essencial considerar sua antiguidade. Estima-se que esses gravados tenham cerca de 75 mil anos. Como é possível que seres humanos daquela época, com ferramentas rudimentares e uma vida centrada na sobrevivência, pudessem criar algo tão complexo? A resposta a essa pergunta nos leva a refletir sobre a inteligência e a criatividade humana. Talvez essas peças de arte sejam uma manifestação de uma mente curiosa, desejosa de expressar ideias e conceitos que vão além do tangível. Ao examinar as pedras, pode-se notar que os padrões são surpreendentemente intrincados. Alguns pesquisadores sugerem que esses gravados poderiam representar um sistema de comunicação, uma forma primitiva de linguagem visual. Estamos diante do primeiro esboço de um idioma, ou os antigos artistas estavam simplesmente buscando embelezar seu entorno? A ausência de um contexto claro torna cada teoria igualmente intrigante. Um aspecto fascinante das pedras de Blombos é que sua descoberta ocorreu em uma época em que se acreditava que os humanos modernos eram incapazes de tais expressões artísticas. Como isso pode mudar nossa visão da pré-história? Talvez essas pedras sejam um testemunho de que a criatividade sempre foi parte da natureza humana, um impulso que nos acompanhou ao longo de nossa evolução. Os arqueólogos teorizam que esses gravados poderiam ter um significado ritual ou simbólico. Quem eram os criadores? Era um grupo específico de indivíduos ou uma comunidade como um todo?
A resposta pode estar oculta no tempo, nas camadas de história que ainda permanecem por descobrir. À medida que mais escavações são realizadas e mais artefatos são encontrados, cada nova descoberta pode nos ajudar a desvendar esse mistério. O ambiente em que as pedras foram encontradas também oferece pistas. As cavernas de Blombos estão perto da costa, sugerindo que seus habitantes puderam ter acesso a recursos marinhos. Isso influenciou sua criatividade? A proximidade ao mar poderia ter-lhes proporcionado não apenas alimento, mas também inspiração para suas criações. É possível que os padrões gravados nas pedras fossem um reflexo de seu entorno, das ondas e das marés que os rodeavam. Apesar de sua antiguidade, o significado dos gravados continua sendo um enigma. Alguns especialistas propuseram que poderiam estar relacionados a rituais de fertilidade ou a caça. Poderia ser que essas pedras fossem utilizadas em cerimônias que celebravam a conexão entre os seres humanos e a natureza. A interpretação dos símbolos é, em si mesma, um desafio que convida à especulação. O fato de que esse tipo de arte tenha sido encontrado em várias partes do mundo, não apenas em Blombos, levanta outra pergunta intrigante. Existiu uma rede de comunicação entre comunidades pré-históricas? Eles estavam cientes de que estavam criando algo que perduraria ao longo dos milênios? Essas pedras poderiam ser um fio que conecta as primeiras sociedades humanas. Um lembrete de que a criatividade e a expressão artística transcendem o tempo e o espaço. À medida que a pesquisa avança e novas tecnologias se desenvolvem, como a análise por radiocarbono e a datação de isótopos, cada vez mais se descobre sobre esses antigos artistas. Que outros segredos poderiam revelar as pedras de Blombos? Talvez ainda restem mais camadas de história por descobrir, mais histórias para contar que nos levem a compreender melhor nossos antepassados. Os gravados de Blombos também nos obrigam a reavaliar a narrativa da evolução humana. Durante muito tempo, pensou-se que a criatividade e o pensamento abstrato eram traços exclusivos dos Homo sapiens. No entanto, essas descobertas sugerem que a arte poderia ter sido parte da vida de outras espécies humanas também. O que isso nos diz sobre a diversidade de pensamento na pré-história? Poderia ser que a arte e a cultura fossem mais universais do que alguma vez imaginamos? Além disso, a existência de arte pré-histórica como a de Blombos nos convida a refletir sobre nossa própria relação com a criatividade. De onde provém nossa inspiração? Como nos conecta com aqueles que viveram há milhares de anos? Talvez, ao entender e apreciar essas antigas expressões artísticas, também possamos encontrar um laço que nos una às gerações passadas. Finalmente, as pedras de Blombos não são apenas um objeto de estudo, mas uma ponte para o passado. Elas nos convidam a questionar nossas percepções sobre a história humana e nos lembram que, embora a distância temporal seja vasta, os desejos de comunicar, criar e compreender são eternos. Assim, da próxima vez que pensar na pré-história, lembre-se de que há mais na história dos humanos do que parece à primeira vista. As pedras de Blombos são apenas um exemplo de como a arte pode ser um reflexo da humanidade. Uma centelha de luz na escuridão do tempo. Os túneis europeus são um desses enigmas que parecem saídos de um romance de aventuras. Eles se estendem por centenas de quilômetros sob a superfície, uma rede subterrânea que intrigou arqueólogos e exploradores igualmente. Como é possível que tenham sido construídos passagens tão enormes há mais de 10.000 anos, em uma época em que as ferramentas metálicas eram um luxo que poucos podiam se permitir? A resposta a essa pergunta é tão fascinante quanto desconcertante. Imagine um mundo onde a humanidade ainda estava dando seus primeiros passos. No entanto, sob o solo, estava sendo realizada uma obra monumental. Esses túneis, alguns dos quais parecem ter sido escavados com uma precisão surpreendente, desafiam nossa compreensão do que sabíamos sobre as civilizações antigas. Quem foram os responsáveis por essa incrível façanha? Eram seres humanos modernos ou pertenciam a uma cultura perdida que ainda não descobrimos? Uma das teorias sugere que esses túneis puderam ter sido utilizados como rotas de comércio ou refúgios diante de condições climáticas adversas. Mas como conseguiram cavar sem as ferramentas que hoje consideramos essenciais? Especula-se que talvez tenham utilizado técnicas que foram esquecidas com o tempo ou até mesmo que possuíam conhecimentos avançados de engenharia que nos pareceriam surpreendentes. A falta de evidências concretas apenas aumenta o mistério. Encontraram-se estruturas que sugerem a existência de sistemas de ventilação nesses túneis, o que indica que não eram apenas passagens, mas que puderam ter sido verdadeiras cidades subterrâneas.
Que tipo de vida diária poderiam ter levado as pessoas que habitaram nessas profundezas? As respostas são elucubrações, mas cada nova teoria adiciona uma camada mais ao mistério. Imagine que ao explorar esses túneis, você descobre inscrições nas paredes. Esses gravados poderiam oferecer pistas sobre quem foram os construtores. No entanto, até agora, a maioria das inscrições permanece sem decifrar. Poderiam conter relatos de deuses, mitos ou até mesmo advertências. A incerteza adiciona um ar de intriga àqueles que se atrevem a investigar. Cada vez que se descobre um novo trecho de túneis, surgem mais perguntas. Alguns arqueólogos propuseram que esses passagens foram utilizados para rituais, enquanto outros pensam que poderiam ter servido como refúgios durante guerras. Mas que tipo de guerras poderia ter havido em uma época tão remota? A história ainda guarda segredos que nos são esquivos. Existem teorias que vinculam esses túneis a lendas antigas. Algumas culturas falavam de cidades perdidas sob a terra, de civilizações que haviam se ocultado da vista. Poderia ser que esses túneis sejam um vestígio desses relatos míticos? A conexão entre mito e realidade é um terreno escorregadio, mas cada descoberta sobre essas passagens subterrâneas nos convida a questionar o que acreditamos saber. Os túneis também despertaram o interesse de aficionados por arqueologia e exploradores urbanos. Desde aventureiros que se aprofundam em suas entranhas até cientistas que buscam respostas, todos sentem a atração do desconhecido. Que segredos se escondem na escuridão? Alguns relataram sentir uma estranha energia, como se os ecos do passado ainda ressoassem em suas paredes. No entanto, nem tudo é aventura e mistério. A exploração desses túneis também apresenta riscos. As construções são instáveis em muitos lugares, e algumas passagens estão completamente colapsadas. Isso levou a um debate sobre a preservação e a segurança. É prudente continuar explorando ou deveríamos deixar que o passado permaneça em seu lugar? Essa pergunta ainda não tem resposta. À medida que a tecnologia avança, surgem novas ferramentas para estudar esses túneis. Técnicas de escaneamento e mapeamento em 3 dimensões permitem que os cientistas vislumbrem o que há no interior sem a necessidade de entrar. Mas é suficiente? A curiosidade humana sempre busca o contato direto, a experiência de percorrer o caminho de quem nos precedeu. As teorias sobre sua origem continuam se multiplicando. Alguns pesquisadores sugerem que puderam ser parte de um sistema mais amplo de comunicação entre comunidades antigas. Outros pensam que esses túneis foram um refúgio contra desastres naturais. Que tipo de catástrofes pode ter assolado nossos ancestrais para que sentissem a necessidade de viver sob a terra? A história pode guardar relatos de eventos que ainda não descobrimos. Cada nova descoberta nesses túneis convida a mais perguntas. Descobriremos algum dia a verdade por trás de sua construção? Ou esse enigma ficará enterrado para sempre, como seus passagens? A busca por respostas a esses mistérios é, em si mesma, uma jornada fascinante. Nos lembra que a história não é um caminho linear, mas um labirinto cheio de surpresas. Os túneis europeus não são apenas um testemunho do engenho humano, são uma porta para um passado que ainda está por ser revelado. Com cada exploração, cada investigação, nos aproximamos um pouco mais da compreensão de quem éramos e quem poderíamos ter sido. E assim, o mistério continua, convidando-nos a seguir sonhando e buscando nas sombras da história. Desde tempos imemoriais, a humanidade tem buscado respostas para suas origens e para os mistérios que nos cercam. Um dos enigmas mais intrigantes é o das pedras de Dropa, encontradas em cavernas do Tibete. Mas, o que são exatamente essas pedras e por que capturaram a imaginação de tantos? As pedras de Dropa são discos de pedra que medem cerca de 30 centímetros de diâmetro. Em sua superfície, apresentam estranhos gravados que parecem contar uma história. Os especialistas que as estudaram afirmam que esses desenhos narram a chegada de seres de outro mundo. Mas, como é possível que essas pedras, que datam de há milhares de anos, contenham informações sobre visitantes extraterrestres? Alguns pesquisadores sustentam que as pedras de Dropa foram criadas por uma civilização antiga que teve contato com seres de outros planetas. Disse que em 1938, um grupo de arqueólogos descobriu as pedras em uma caverna remota, e desde então tem sido objeto de controvérsia e debate. Poderiam essas pedras ser uma mensagem de uma civilização alienígena? As inscrições nas pedras de Dropa são complexas e ainda não foram completamente decifradas. Os símbolos que adornam sua superfície não se parecem com nenhum idioma conhecido.
Isso levou muitos a se perguntarem quem foram realmente os Dropa e que história tentavam contar. Sua origem continua sendo um mistério. E as teorias abundam. Há quem acredite que essas pedras são um vestígio de um antigo povo que habitou a região e que, através delas, tentaram deixar um legado. Outros, no entanto, são céticos e argumentam que as pedras são simplesmente um fenômeno natural. Um produto da erosão, sem nenhum significado cultural. Mas, como explicar as estranhas inscrições que parecem narrar um encontro com seres de outro mundo? Na década de 1947, um cientista chamado Chipu Tei, que dedicou sua vida ao estudo das pedras de Dropa, assegurou que estas continham uma mensagem que descrevia a chegada de naves espaciais. Sua pesquisa gerou um grande alvoroço, mas também desconfiança. Poderia ser que o Dr. Tei estivesse exagerando ou, talvez, tentando desviar a atenção das origens humanas? Ao longo dos anos, muitos tentaram replicar os gravados nas pedras de Dropa, mas nenhum teve sucesso. Isso levanta outra pergunta intrigante. Por que um povo tão antigo teria a habilidade de criar algo tão avançado? A falta de evidência concreta sobre sua origem alimentou ainda mais o mistério. As pedras de Dropa têm sido objeto de inúmeros documentários e livros, o que contribuiu para seu status quase mítico na cultura popular. Mas, são realmente evidências de vida extraterrestre ou simplesmente um conto elaborado pela imaginação humana? As respostas continuam sendo elusivas. Alguns teóricos da conspiração sugerem que o governo tem ocultado informações sobre essas pedras, temendo que revelem a verdade sobre nossas origens. Mas que verdade poderia ser tão devastadora que merecesse ser mantida em segredo? Poderiam os Dropa ter sido uma civilização avançada que nos deixou mensagens criptografadas, esperando serem descobertas por uma humanidade pronta para entender? Além disso, há quem acredite que as pedras de Dropa poderiam ser um aviso sobre o futuro. Será que esses antigos seres estavam tentando nos comunicar algo essencial sobre nosso próprio caminho? A possibilidade de que haja uma mensagem oculta em suas inscrições nos leva a questionar nossa história e nosso lugar no universo. A fascinação por essas pedras também se estende à comunidade científica, que tem tentado desvendar seu mistério. No entanto, apesar dos avanços na tecnologia e na análise, os segredos das pedras de Dropa permanecem inviolados. Poderia ser que, apesar de nosso progresso, ainda haja enigmas que escapem à nossa compreensão? As teorias sobre as pedras de Dropa não apenas alimentam a curiosidade, mas também nos convidam a refletir sobre nossa própria história. Quantas mais histórias como a dos Dropa poderiam existir nos cantos esquecidos de nosso planeta? À medida que exploramos o passado, nos deparamos com mais perguntas do que respostas, o que nos leva a nos perguntar se realmente conhecemos a história completa de nossa humanidade. A história das pedras de Dropa é um lembrete de que, em nossa busca por conhecimento, sempre há espaço para o mistério. As perguntas que surgem nos empurram a continuar explorando e a não aceitar as explicações mais simples. A curiosidade é talvez um dos maiores motores de nossa evolução. Então, continuemos questionando e buscando, porque nunca se sabe que descoberta poderia mudar nossa visão do mundo. Em um canto remoto do mundo, na África do Sul, foram descobertas esferas metálicas que deixaram muitos cientistas perplexos, conhecidas como os U-Parts de Klerksdorp. Essas pequenas esferas têm uma origem que desafia a lógica e a cronologia que conhecemos da Terra. Mas, o que são exatamente essas esferas e por que são tão intrigantes? Os U-Parts de Klerksdorp são esferas de metal que foram encontradas em um antigo leito de mineral. E o que as torna ainda mais fascinantes são as linhas gravadas que adornam sua superfície. Como é possível que objetos tão elaborados sejam encontrados em formações geológicas que datam de bilhões de anos? Aqui é onde começa o mistério. Muitos pesquisadores se perguntaram se realmente são obras de uma civilização avançada ou se sua origem está além da nossa compreensão atual. Imagine segurar em suas mãos um objeto que parece uma mistura de arte e ciência. Um enigma que levanta mais perguntas do que respostas. Essas esferas são de um material que se assemelha a um metal, mas sua composição exata tem sido objeto de debate. São artefatos de uma tecnologia antiga perdida ou simplesmente um fenômeno natural que ainda não conseguimos explicar? A primeira documentação sobre essas esferas remonta à década de 1930, quando um grupo de mineradores as encontrou enquanto extraía mineral.
Desde então, surgiram teorias que vão do ceticismo à fascinação pela possibilidade de que essas esferas sejam provas de uma civilização avançada que existiu muito antes do que acreditamos. Mas por que não foram encontrados mais desses artefatos em outros lugares do mundo? Alguns pesquisadores sugeriram que o processo de formação dessas esferas poderia ter sido natural. No entanto, as linhas gravadas em sua superfície contradizem essa teoria. Que tipo de força ou inteligência poderia ter criado padrões tão intrincados em um objeto que se formou no fundo da Terra? A ciência ainda não respondeu a essa pergunta, o que deixa a porta aberta à especulação. À medida que mais pessoas se interessam pelos UPARTs de Klerksdorp, um crescente debate se formou na comunidade científica. Alguns acreditam que esses objetos são provas da existência de seres avançados que visitaram nosso planeta em tempos imemoriais. Outros, no entanto, argumentam que é um fenômeno geológico que simplesmente ainda não compreendemos. Quem está certo? A verdade pode ser mais estranha do que a ficção. Além de sua forma e gravações, outro aspecto intrigante dessas esferas é seu tamanho. A maioria é pequena, do tamanho de uma bola de golfe, o que as torna ainda mais curiosas. Por que criar objetos tão pequenos em vez de grandes monumentos? Poderiam ser peças de um quebra-cabeça maior que ainda não deciframos? Os UPARTs de Klerksdorp transcenderam sua origem e se tornaram um símbolo da curiosidade humana. Nos convidam a questionar o que sabemos sobre a história do nosso planeta e nossa própria evolução. Estamos realmente sozinhos no universo? Ou há vestígios de civilizações passadas que ainda não encontramos? Os cientistas continuam estudando essas esferas, utilizando tecnologia avançada para analisar sua composição e entender sua origem. No entanto, até agora, os resultados têm sido inconclusivos. Poderia ser que essas pequenas esferas contenham segredos que mudariam nossa compreensão da história humana? A fascinação pelos UPARTs de Klerksdorp não se limita ao âmbito científico. Essas esferas capturaram a imaginação de artistas, escritores e cineastas, inspirando obras que exploram a possibilidade de vida em outros planetas e civilizações antigas. É possível que essas esferas sejam uma mensagem de nossos antepassados, um convite a olhar além do que conhecemos? Enquanto continuamos buscando respostas, o mistério dos UPARTs de Klerksdorp nos lembra que ainda há muito a descobrir em nosso próprio planeta. As perguntas que surgem desse enigma nos impulsionam a continuar explorando, a não nos conformar com o que sabemos e a abrir nossas mentes ao desconhecido. Que outros segredos poderiam estar escondidos nos cantos mais escuros da Terra? Em um mundo onde a ciência e a história frequentemente colidem, os UPARTs de Klerksdorp permanecem como um lembrete de que há mais em nossa existência do que parece. Nos desafiam a considerar a possibilidade de que a história humana seja muito mais rica e complexa do que imaginamos. Estamos prontos para enfrentar a verdade, seja qual for? A busca por respostas continua, e enquanto isso, os UPARTs de Klerksdorp continuarão sendo um mistério fascinante. Cada vez que olhamos para o passado, descobrimos novas peças de um quebra-cabeça que ainda não completamos. Quem sabe o que mais poderíamos encontrar se continuarmos investigando? Assim, o enigma dessas esferas metálicas nos convida a continuar questionando, buscando e investigando. Talvez, no final, descubramos que nossa história está cheia de surpresas, segredos e maravilhas que nos conectam a um passado que ainda está por ser revelado. Teremos coragem de descobri-lo? O que se pode dizer de um crânio que parece ter sido criado em um laboratório do futuro, mas que na verdade provém do passado mais remoto? Vamos falar sobre o crânio de Cochrane, um enigma que deixou perplexos cientistas e curiosos por igual. Este crânio, encontrado em uma remota região do Chile, apresenta uma característica que desafia a lógica. Está recoberto por uma camada de platina natural. Mas como é possível que um material tão avançado tenha chegado a estar em um crânio de milhares de anos? Primeiro, é importante entender o que torna o platina tão especial. Este metal é extremamente raro na Terra e, além disso, sua formação requer condições geológicas que são pouco comuns. Poderia ser que este crânio pertencesse a um ser com conhecimentos tecnológicos que ainda não conseguimos imaginar? A ideia de que civilizações antigas poderiam ter tido acesso a uma tecnologia tão avançada é sem dúvida fascinante. No entanto, os cientistas descobriram que a camada de platina não é o único mistério que envolve este crânio. A forma e a estrutura do crânio de Cochrane também geraram debates. Antropólogos analisaram suas características e descobriram que não se assemelha a nenhum crânio humano conhecido,
O que isso significa? Significa que poderia pertencer a uma espécie desconhecida? As teorias sobre sua origem são tão variadas quanto intrigantes. Alguns sugerem que poderia ser um vestígio de uma civilização perdida, enquanto outros acreditam que poderia ser o resultado de uma mistura genética com seres de outro mundo. A ciência forense foi chamada para investigar este crânio. Ao realizar análises, os especialistas descobriram que a camada de platina não pode ser reproduzida com as técnicas que eram usadas na antiguidade. Isso leva a questionar: será que este crânio é realmente um artefato pré-histórico ou é um engano que conseguiu confundir muitos? A falta de evidência conclusiva deixou os investigadores em um impasse. E o crânio de Cochrane continua sendo um enigma. E se falássemos sobre as implicações que um descobrimento como este teria? Se fosse confirmado que este crânio é de um ser humano ou humanoide com uma camada de platina, isso redefiniria o que sabemos sobre a história da humanidade? A história não é apenas nossa, mas também poderia estar escrita nos vestígios dos que nos precederam. A existência de uma cultura avançada na pré-história abriria um leque de possibilidades sobre nossa evolução e desenvolvimento. Os relatos sobre este crânio atraíram a atenção de entusiastas da arqueologia e até mesmo de aqueles que acreditam em teorias de antigos astronautas. Algumas pessoas pensam que este crânio poderia ser prova de contatos extraterrestres em tempos remotos. É possível que seres de outros mundos tenham influenciado nossa evolução? Embora essas teorias possam parecer descabidas para alguns, não se pode negar que o crânio de Cochrane inspirou uma ampla gama de especulações. Os céticos, por outro lado, argumentam que não há evidências suficientes para validar essas afirmações. A comunidade científica exige provas mais concretas. Como podemos encontrar respostas para perguntas tão profundas se os métodos de pesquisa atuais não conseguem desvendar os segredos ocultos neste crânio? À medida que a tecnologia avança, também avançam as possibilidades de descobrir a verdade por trás deste artefato. O crânio de Cochrane não apenas desafia nossa compreensão da história, mas também levanta questões filosóficas sobre nossa identidade como espécie. Se há seres que existiram antes de nós, com capacidades que não compreendemos, que lugar ocupamos neste vasto universo de possibilidades? A busca por respostas se torna uma jornada em direção ao desconhecido, desafiando-nos a reavaliar nossas crenças e conhecimentos. O mistério que envolve o crânio de Cochrane não se limita à sua forma ou à camada de platina. Ele também se estende ao que representa para a humanidade. Cada descoberta no campo da pré-história tem o potencial de mudar nossa perspectiva sobre quem somos. A história de nossa espécie é uma narrativa em constante evolução, e cada enigma que se revela é mais uma página neste livro interminável. Em um mundo onde a ciência e a imaginação frequentemente colidem, o crânio de Cochrane se ergue como um monumento ao desconhecido. Ele nos lembra que, embora tenhamos percorrido um longo caminho em nossa compreensão do passado, ainda há muitos mistérios a serem resolvidos. A curiosidade humana é um motor poderoso, e assim como os exploradores de outrora, estamos destinados a buscar respostas, mesmo nos lugares mais obscuros de nossa história. Finalmente, o enigma do crânio de Cochrane não é apenas um estudo sobre um objeto, mas uma exploração de nossa própria humanidade. Cada pergunta que surge nos convida a investigar mais profundamente nossa história e os segredos que ainda guarda. Assim, da próxima vez que você pensar no passado, lembre-se de que há histórias que ainda esperam para ser contadas e mistérios que continuam desafiando nossa lógica e nossa razão. O crânio de Cochrane é apenas um desses capítulos enigmáticos, esperando para ser desvelado por aqueles que se atrevem a olhar além do óbvio. No coração do México, um enigma surpreendente tem desconcertado pesquisadores e curiosos igualmente: a figura de Acámbaro. O que torna essas estatuetas tão únicas e misteriosas? Foram encontradas milhares de pequenas estátuas que representam criaturas que parecem saídas de um conto de ficção científica. Mas o que realmente intriga é a representação de dinossauros ao lado de humanos. Como é possível que essas figuras, que datam de há mais de 70 anos, apresentem uma convivência que nunca foi documentada na história? As descobertas começaram em 1944, quando um homem chamado Valdemar Jules Rudd encontrou um grande número dessas estatuetas em sua propriedade em Acámbaro, Guanajuato. A princípio, pensou-se que eram simples brinquedos ou artesanatos, mas à medida que mais escavações foram realizadas, a quantidade e a variedade das estátuas deixaram muitos boquiabertos.
Entre elas, podiam ser vistas representações de dinossauros como o Tiranossauro Rex e o Triceratops, além de figuras humanas que pareciam interagir com essas criaturas pré-históricas. Poderia ser que, de alguma forma, nossos antepassados tivessem coexistido com esses gigantes? A comunidade científica tem opiniões divididas sobre a autenticidade dessas peças. Alguns especialistas sustentam que são uma fraude elaborada, enquanto outros apontaram que a complexidade das esculturas sugere um nível de habilidade que seria difícil de alcançar apenas com técnicas rudimentares. Que tipo de conhecimento tinham aqueles que criaram essas figuras? A qualidade das obras é notável, com detalhes que capturam a essência dos dinossauros, desde suas escamas até suas posturas. Um aspecto fascinante é a variedade de estilos nas estatuetas. Algumas são pequenas, enquanto outras são maiores e mais elaboradas. O que essas diferenças nos dizem sobre a cultura que as criou? Foram encontradas figuras que representam cenas de caça, rituais e até expressões de alegria. Poderia ser que essas estátuas não apenas tivessem um propósito decorativo, mas também fossem parte de uma narrativa mais ampla sobre a relação entre humanos e dinossauros? As teorias sobre essas figuras proliferaram. Alguns sugerem que poderiam ter sido criadas por uma civilização avançada que, através de um conhecimento perdido, pode ter tido contato com criaturas que já se acreditavam extintas. É possível que existissem relatos orais que, ao longo do tempo, se transformaram nessas representações. A ideia de que os humanos poderiam ter observado os dinossauros em seu ambiente é, sem dúvida, uma noção que desafia a lógica científica. No entanto, a história de Acâmbaro não termina nas teorias. A comunidade arqueológica realizou múltiplos estudos para determinar a antiguidade das estatuetas. Algumas análises de carbono demonstraram que pelo menos algumas delas são autênticas e datam de períodos pré-hispânicos. O que isso significa para nossa compreensão do desenvolvimento humano e da história natural? A possibilidade de que essas figuras sejam mais do que simples artefatos poderia reescrever capítulos inteiros de nossa história. Por outro lado, a controvérsia sobre sua autenticidade também levou à criação de falsificações que complicaram o estudo. Como podem os pesquisadores diferenciar entre o genuíno e o falso em um contexto tão carregado de mistério? A busca pela verdade em Acâmbaro se torna, assim, um labirinto de perguntas que desafiam os mais experientes. À medida que esses mistérios continuam a ser explorados, as figuras de Acâmbaro permanecem como um símbolo da curiosidade humana. Como essas pequenas estátuas capturaram a imaginação de tantas pessoas ao redor do mundo? Talvez seja a mistura de história, ciência e um toque de aventura que as torna tão irresistíveis. A história de Acâmbaro é um lembrete de que, às vezes, as respostas mais fascinantes estão escondidas nos lugares mais inesperados. Enquanto refletimos sobre as possibilidades que essas estatuetas nos apresentam, surge outra pergunta intrigante. Que outros segredos nosso planeta poderia esconder? Cada canto do mundo está cheio de histórias esperando para serem contadas, e a figura de Acâmbaro é apenas uma das muitas que nos convidam a continuar explorando. À medida que avançamos em nossa busca por conhecimento, é essencial manter a mente aberta e a curiosidade viva. Em um tempo em que buscamos respostas e explicações, lembremos que nem tudo pode ser resolvido de forma imediata. Algumas perguntas podem permanecer sem resposta, mas isso não significa que não devemos continuar indagando. A figura de Acâmbaro é um convite a adentrar o desconhecido, a questionar nossas suposições e a celebrar a maravilha da história humana. Talvez no final, o que mais importa não seja a resposta, mas a jornada que nos leva a ela. Assim, da próxima vez que pensar na história da humanidade, lembre-se de Acâmbaro e suas misteriosas estatuetas. Talvez sejam uma ponte entre nosso passado e nosso futuro, um lembrete de que a história está repleta de surpresas e que sempre há mais a descobrir. A curiosidade é o motor de nossa busca, e como vimos, os mistérios da pré-história são apenas a ponta do iceberg. Que nos dizem realmente os mistérios da pré-história sobre a nossa existência? Ao longo desta travessia, exploramos uma série de enigmas que desafiam nossas noções mais básicas sobre a história da humanidade. Esses mistérios não apenas nos fazem questionar o que sabemos, mas também nos convidam a refletir sobre quem somos e de onde viemos. A pré-história é um período cheio de sombras e perguntas sem resposta. E talvez, em vez de buscar respostas definitivas, devêssemos simplesmente permitir que essas incógnitas nos inspirem.
A história da nossa espécie está escrita nas pedras, nas pinturas, nos vestígios de culturas que nos precederam. Mas, o que acontece quando encontramos algo que não se encaixa na narrativa oficial? Imagine um crânio que desafia as classificações científicas. O que isso significa para a nossa compreensão da evolução? E se os restos de um ser humano tiverem DNA que não se relaciona com nenhuma de nossas ramificações conhecidas, estamos falando de um capítulo perdido da história? Os mistérios da pré-história também nos levantam questões sobre o conhecimento e as habilidades de nossos ancestrais. Quando encontramos ferramentas que parecem pertencer a uma época que ainda não deveria ter visto a luz do dia, como um martelo incrustado em rocha de arenito, devemos reconsiderar nossa percepção do progresso humano. Poderia ser que existiram civilizações avançadas que não conhecemos? Cada descoberta provoca um efeito dominó, levando a mais perguntas do que respostas. As pegadas de Paluxy nos mostram uma possível convivência entre humanos e dinossauros. É realmente possível que nossos ancestrais tenham caminhado ao lado desses gigantes? A ideia de que a história da Terra é muito mais complicada do que pensamos é fascinante e, ao mesmo tempo, inquietante. Talvez os relatos que nos foram transmitidos sejam apenas uma parte de uma narrativa muito mais complexa, uma que ainda está por ser descoberta. As pinturas rupestres de Tassili são outra janela para uma era em que seres com capacetes e formas estranhas nos observam do passado. O que estavam tentando comunicar? Eram simplesmente representações artísticas ou uma tentativa de registrar encontros com o desconhecido? A interpretação da arte pré-histórica é uma tarefa difícil, mas cada imagem nos convida a sonhar e a especular sobre o que poderia ter sido. No deserto da Namíbia, os círculos misteriosos nos oferecem outra pista sobre o que os antigos poderiam ter tentado transmitir. Formações que parecem desenhadas, visíveis apenas do ar, nos levam a perguntar: esses povos tinham um conhecimento da astronomia que ainda não compreendemos? Ou eram simplesmente marcas de uma cultura que valorizava o simbolismo e a conexão com a natureza? Ao pensar nos túneis europeus, que se estendem por centenas de quilômetros, surgem mais perguntas. Quem os construiu? E com que propósito? A ideia de que uma civilização pode ter existido sob nossos pés, escavando passagens sem ferramentas modernas, nos convida a repensar o que conhecemos sobre a história humana. O que mais se esconde sob a superfície do nosso mundo? As pedras de Blombos, com seus padrões geométricos, nos levam a questionar a capacidade intelectual de nossos antepassados. Poderiam essas figuras ser um indício de um pensamento abstrato muito antes do que foi documentado? E quando olhamos para as figuras de Acâmbaro, que mostram uma coexistência entre humanos e dinossauros, a narrativa se complica ainda mais. Que evidências há de que esses seres alguma vez compartilharam o mesmo espaço? Cada um desses mistérios é um lembrete de que nossa história está cheia de lacunas. Talvez, em vez de buscar respostas definitivas, devêssemos abraçar a incerteza. A curiosidade pode ser um motor poderoso, e cada pergunta sem resposta é um convite a explorar, a investigar, a aprender mais sobre nós mesmos e sobre o mundo que nos rodeia. A pré-história, com todos os seus enigmas, nos desafia a ser mais abertos em nossa forma de pensar. Nos encoraja a questionar a narrativa tradicional e a considerar que a história da humanidade é um tapete cheio de fios entrelaçados, cada um representando uma história, uma cultura, uma forma de vida. O que mais descobriremos no futuro? Os mistérios da pré-história não são apenas curiosidades, são lembretes de que ainda há muito a aprender. Cada descoberta é um passo em direção a uma melhor compreensão de nossa própria existência e de nosso lugar no vasto universo. A história continua a ser escrita e cada um de nós tem a oportunidade de fazer parte dela. Assim, enquanto fechamos este capítulo sobre os mistérios da pré-história, a pergunta persiste: que outros segredos nos aguardam nas sombras do tempo? Que novas maravilhas estão esperando para serem desenterradas? A curiosidade é o primeiro passo em direção à descoberta, e quem sabe, talvez você seja quem encontre a próxima peça do quebra-cabeça. A aventura da exploração nunca termina, e sempre há mais a descobrir.